Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você e toda a sua família. Hoje a gente vai falar sobre Gênesis capítulo 22. Eu convido você que ama a Bíblia, que quer conhecer um pouco mais sobre a palavra de Deus, a ficar conosco até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, curte, comenta, compartilha, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. E sem mais demora, vem comigo já para a Bíblia. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender é que Abraão ele não disse para ninguém o que Deus lhe disse. Antes ele saiu de casa bem cedo, com 2 servos, um jumento, madeira, fogo, faca e Isaque, porque Abraão tinha que fazer um sacrifício. E do local que eles estavam até o local do sacrifício foi uma caminhada longa de aproximadamente entre 80 a 100 quilômetros, ou, como a Bíblia diz, uma caminhada de 3 dias. E Deus ele iria revelar a Abraão o local exato para o sacrifício de Isaque, porque foi isso que Deus pediu. Deus disse a Abraão: Abraão, eu quero que você pegue o teu filho e sacrifique ele para mim. E o sacrifício era o holocausto. Eu quero que você queime Isaque para mim. E o sacrifício seria no Monte Moriá. E interessante que o local que Abraão montou o altar, colocou as madeiras para sacrificar Isaque no Monte Moriá, foi aproximadamente 500 metros mais ou menos do Gólgota, de onde no futuro, 2000 anos depois aproximadamente, o Senhor Jesus seria sacrificado para ser o Salvador do mundo. Hebreus no capítulo 11, no versículo 17 a 19, explica por que Abraão não enlouqueceu com o pedido de Deus, não fez pirraça, não fez birra, não foi rebelde, não questionou, não fez nada do que muitas vezes a gente vê em filmes ou em novelas. Não fez nada disso. O que talvez, certamente, muitos de nós faríamos em relação ao teste, à provação que Deus estava requerendo de Abraão. E a resposta que justifica o comportamento de Abraão possui 2 letras: fé. E foi pela fé que Abraão ofereceu o seu filho em sacrifício a Deus. Ofereceu? Sim, ele ofereceu. Mas Deus não deixou que o sacrifício fosse concluído. Entenda, ele entregou, ele ofereceu, mas no momento final, Deus não aceitou, porque tudo aquilo ali era um teste, uma prova para ver o que estava no coração de Abraão. Quando eu digo para saber o que havia no coração de Abraão, parece um contrassenso, até porque Deus ele é onisciente. Mas quando eu estou dizendo isso, é aquele recurso que nós conhecemos chamado de antropopatismo, ou seja, Deus, um ser divino, ele se utiliza de linguagem humana para que os humanos entendam de forma fácil o que passa no coração de Deus. Porque, de fato, Deus já sabia o resultado do teste, mas isso se tornaria uma aula pedagógica de fé para a humanidade. Até porque nós estamos falando de Abraão, o pai da fé. Para Abraão, Isaque já estava morto desde o momento em que Deus o pediu em sacrifício. Tanto é que o autor de Hebreus, ele escreve que Abraão tornou a receber dos mortos o seu filho Isaque. Ou seja, para Abraão, Isaque já estava morto, porque Abraão iria obedecer o que Deus mandou. E mais, porque Abraão reconhecia a grandeza, a magnitude do poder de Deus para poder fazer com que o seu filho voltasse do mundo dos mortos, ou seja, ressuscitasse. Antes de Abraão, ninguém jamais pensou nessa hipótese de morrer e poder voltar da morte. Abraão vai ser o primeiro que vai viver a experiência da ressurreição na família dele. Aliás, isso não é muito estranho. Abraão, ele foi o primeiro personagem bíblico, segundo o apóstolo Paulo, a conhecer o Evangelho da Graça. Isso está no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 3. Mas o que é fé? Para fazer tudo isso que Abraão fez, ele precisou de fé. Mas o que é a fé? Fé
segundo Hebreus capítulo 11, versículo 1, na versão NTLH, fé é a certeza de que nós vamos receber as coisas que nós esperamos. Abraão tinha fé. Deus ele havia falado: através de Isaque eu farei uma grande nação. Através de Isaque eu multiplicarei a sua descendência como as estrelas no céu. Serão numerosos como os grãos de areia. Então Abraão ele cria que Deus ia fazer isso por meio de Isaque e que ainda que ele tivesse que morrer, ele voltaria do mundo dos mortos para que a promessa de Deus se cumprisse. Isso é fé, é ter a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos de Deus. E dando sequência ao versículo, fé é a prova de que existem coisas que nós não podemos ver. Ou seja, eu não posso ver certas coisas ainda, mas pela fé eu tenho a certeza, a prova de que elas existem. Mas fé não é mandinga. Fé não é fezinha de loteria. Fé não é superstição. Fé não é bruxaria. Fé é algo que Deus coloca dentro de nós quando nós ouvimos a sua palavra. A Bíblia diz que a fé vem através de ouvirmos a palavra de Deus. A fé que me traz a certeza das coisas que nós esperamos e nos dá a prova de que existem coisas que nós não vemos. Esse era Abraão, o pai da fé, um cara cheio de problemas também. Usou a mentira como recurso para se esquivar de problemas. Vocês estão lembrados? Quando ele entregou a mulher dele para o harém de Abimeleque, quase que Deus mata a família toda de Abimeleque por causa daquilo. Ele teve que devolver a mulher de Abraão e se livrar daquilo e dizer que ela, nem encostei nela. Lá mais atrás, um pouquinho na história, Abraão entregou sua mulher para Faraó, com medo de morrer, e Deus quase mata todo mundo na casa de Faraó também. Isso para provar que Abraão não era perfeito. Ele era um pecador como eu e você. Ele tinha seus altos e baixos, como nós também. Mas sem dúvida nenhuma, o que se destaca na vida de Abraão é a sua fé. E ele se tornou o pai da fé. E nós, quando aceitamos o Evangelho, que são as boas novas do reino de Deus, nós nos tornamos filhos de Abraão pela fé. E não só isso, nós nos tornamos aliançados com Deus e temos paz com Deus por meio da fé. Por meio da fé em quem? Em Abraão? Não, em Jesus Cristo, que é maior do que Abraão e que é antes de Abraão, porque ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e é o fim. Mas aí vem a pergunta, mas por que esse teste para Abraão? Por que essa provação para Abraão? Existem 4 linhas de raciocínio e estão corretas. A primeira, esse teste acabou se tornando um retrato profético do que aconteceria no futuro quando Deus enviaria o seu Filho para ser sacrificado para salvar a humanidade dos seus pecados. Segundo fato, era muito comum que os falsos deuses, as falsas divindades em oferendas, recebiam crianças para serem sacrificadas. Por exemplo, o deus Moloque, que tinha um buraco na barriga, era um deus de metal enorme, onde os seus pais jogavam seus filhos ali dentro para serem sacrificados em holocaustos para agradar aquela falsa divindade. E Deus estaria fazendo a mesma coisa para dizer que isso não seria então nada estranho para Abraão, Deus pedir um sacrifício humano. Uma terceira linha de argumento é o fato de que Deus queria levar Abraão a amar a Deus acima de qualquer coisa dessa vida. Porque percebam, quando Deus ele fala com Abraão, Abraão, eu quero o teu filho, eu quero que você queima ele, sacrifica para mim, o teu filho a quem você tanto ama. Percebeu a expressão que Deus usou? Tanto ama. Em Deuteronômio capítulo 6, no versículo 4 ao 9, ali está a profissão de fé central do judaísmo que mais tarde veio a ser do cristianismo também através do Senhor Jesus Cristo. E em se tratando do Shema ouve, pois, Israel, o Senhor é o teu Deus, o único. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma. Essas palavras eu te ordeno. Ata essas palavras em seu coração e as ensine aos seus filhos, e será como um sinal, e vocês viverão. Se fizermos um paralelo com o Novo Testamento, com o que o Senhor Jesus disse, é a mesma coisa. Em Mateus 10, versículo 37 a 39, quando o Senhor Jesus Cristo ele vai dizer que aquele que amar mais ao seu filho do que a mim, não é digno de mim. E número 4, uma excelente aplicação também para a gente aprender. Deus, ele não queria nenhum falso Deus tomando conta do coração de Abraão. Às vezes nós criamos falsos deuses no nosso coração. Às vezes nós deixamos de amar a Deus acima de todas as coisas. Às vezes é uma pessoa da nossa família que nós amamos mais do que a Deus. Às vezes nós transferimos
para pessoas ou para coisas o amor que deveria ser transmitido somente para Deus. Não que nós não devemos amar outras pessoas ou gostar de coisas, porque essa é a ordem correta. Pessoas você ama, coisas você gosta. Porém, quando nós não amamos a Deus acima de tudo, acima do nosso casamento, acima dos nossos filhos, acima do dinheiro, acima de qualquer bem desta terra, status, glória, fama e poder, cargos, títulos, pompa, reputação, quando nós não colocamos Deus acima de tudo isso e não o amamos acima de tudo isso, essas coisas se tornam falsos deuses dentro do nosso coração. E elas concorrem com o amor de Deus. Talvez isso estava acontecendo no coração de Abraão. Talvez o tanto amor que ele tinha por Isaac fez com que Deus mostrasse para Abraão que ele deveria amar mais a Deus do que ao filho que ele recebeu de Deus, que tanto ele pediu e tanto ele esperou por mais de 25 anos pedindo um filho. E Deus lhe deu. Nós temos que tomar esse cuidado para não deixar com que aquilo que Deus nos dá nessa vida passe a assumir o papel central das atenções do nosso coração e, por consequência, se torne um falso Deus na nossa vida. E que com isso esfriemos a nossa relação com o verdadeiro Deus. E, por consequência, o amor que deveríamos ter pelo verdadeiro Deus, aos poucos ele vai sendo substituído por outras pessoas ou por coisas dessa vida. No final das contas, Abraão, ele se manteve firme, ele não precisou sacrificar. Ele levantou o cutelo e ia matar Isaac, ia queimá-lo na sequência e iria oferecer para Deus porque ele cria. Ele já está morto, para mim ele já está morto. Eu creio em Deus, ele vai voltar do mundo dos mortos. É o que o escritor de Hebreus traz para nós. A Bíblia explicando a Bíblia. Não foi necessário ele fazer isso, porque Deus viu que realmente ele temia a Deus, que Deus estava acima de tudo na vida dele, acima daquilo que ele mais amava, que era Isaac, acima daquilo que ele tanto amava. Qual é o teu tanto? O que tu ama tanto? Deus está acima do teu tanto? O nosso amor a Deus tem que estar acima do tanto. Qual é o seu tanto? Seu tanto é o quê? O tanto de Abraão era Isaac. Qual é o nosso tanto? Deus tem que estar acima do nosso tanto amamos. Deus tem que ser o mais amado de todos, porque só estamos aqui por causa dele, e tudo é para ele, por ele e para a glória do nome dele. O cordeiro substituiu Isaac. O cordeiro morreu no lugar de Isaac. A chegada do cordeiro foi a prova de que Abraão foi aceito por Deus no teste. E através de Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós podemos ser aceitos por Deus e sermos aprovados por Deus nessa terra, nas provas, nos testes que todos os dias se levantam para provar a nossa fé, que muitas vezes é tão pequena, não é nem tão grande como era a de Abraão. Portanto, fique para nós essa lição. Entregue a Deus aquilo que tanto você ama, seja o que for, entregue para Deus e prove para Deus que você o ama acima de todas as coisas. Deus te abençoe e não esquece de curtir, comentar, compartilhar, manda para todo mundo. Já para a Bíblia fica por aqui, um grande abraço, um beijo no coração e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!